Bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História, oitavo ano, ok? Mudanças na colônia. Tá? No final do século XVIII, início do século XIX, Portugal vivia uma grave crise econômica causada pela perda do monopólio comercial do Oriente e pela queda do preço do açúcar no mercado internacional, que passou a concorrer com o açúcar produzido nas Antilhas. Então existia um problema muito grave em Portugal. E aí existia um descontentamento na colônia portuguesa na América, que era o Brasil. Okay? Nós éramos colônia de Portugal. Como forma de reduzir os efeitos da crise e ampliar os lucros obtidos com a exploração comercial, o governo português, o que ele fez? Tomou várias medidas, okay? Que aumentavam o controle sobre as atividades econômicas, incluindo aumentando impostos, sobre mineração, sobre tudo que eles queriam taxar. Com isso, houve dois momentos muito críticos no Brasil, que foram momentos de revolta, que o povo ficou indignado com essas tomadas, com essas medidas pelo governo da metrópole, que era Portugal. O que eles fizeram? Bem, aí nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento, a Conjuração Mineira. Na segunda metade do século XVIII, houve uma queda na extração de ouro. Então, Minas Gerais era a base de exploração de ouro da colônia, da metrópole portuguesa. Com o esgotamento dessas lavras, na capitania de Minas Gerais, com a baixa produtividade, muitos mineiros e até mesmo membros da elite não conseguiam pagar os impostos e passaram a acumular dívidas com a coroa, com os portugueses, com o rei. Eram cobrados diversos impostos sobre a mineração, como o quinto, 20% de todo o ouro extraído, você tinha que pagar 20% para o rei de Portugal, e a captação, taxa por cabeça de cada pessoa envolvida na extração de ouro. Okay? Então, a partir de 1750, o governo português passou a exigir também a taxação mínima anual de 100 arrobas de ouro. Caso essa soma não fosse atingida, seria cobrado um outro imposto chamado derrama, que impunha o recolhimento de bens e objetos dos habitantes das minas até que fosse atingida a cota devida. Qual era a cota? 100 arrobas. Bem, então aí eles fizeram um movimento de contestação. Okay? Com a derrama, muitos proprietários temiam o confisco de todos os seus bens. E aí, inspirados pelos ideais do movimento da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, eles começaram a contestar essas medidas, ok? E aí, claro, nesse momento, o movimento estava previsto para ser iniciado quando a derrama acontecesse. E aí, no início de 1789, porém, não chegou a concretizar-se. A conjuração foi delatada e as autoridades coloniais por um de seus articuladores. Então, nós vamos ter um traidor. O líder desse movimento era Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Dessa forma, 34 pessoas foram presas e julgadas ao longo de um processo conhecido como devassa, que durou 3 anos. Os conjurados permaneceram em uma prisão no Rio de Janeiro e 11 deles foram condenados à morte. No final do processo, porém, quase todos receberam o perdão da rainha Maria I e foram degredados para a África. O único que cumpriu a pena de morte foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado, tendo parte de seu corpo exibido em locais públicos como forma de afirmar a autoridade do governo metropolitano e desencorajar as pessoas também de continuarem esse movimento. Tiradentes foi um herói. Silvério do Reis foi um traidor. Traiu o movimento de contestação em Minas Gerais. E o outro movimento,
foi a Conjuração Mineira. Isso já foi em 1798. Né? Desculpa, Conjuração Baiana. Em 1798 ocorreu um movimento de contestação do domínio colonial na cidade de Salvador. No atual estado da Bahia ficou conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Tá? E teve grande participação popular entre os envolvidos. Havia mestiços e brancos, pobres e negros, escravizados e libertos. Okay? Muitos deles exerciam profissões urbanas como sapateiro, carpinteiro, doceiro, alfaiates. Né? Havia ainda soldados que trabalhavam para a coroa e eram mal remunerados. Né? Os soldados também reclamavam. Quais eram as reivindicações dos baianos? Eles foram influenciados pelos ideais iluministas, bem como pelos ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade, né? Propagados pela Revolução Francesa, e inspirados pela experiência revolucionária na América. Então, vários países já estavam se movimentando para ter a sua independência na América. E também pela revolta no Haiti, em 1791. Né? Os haitianos mataram todos os brancos na ilha e dominaram toda a organização política do Haiti. Os intelectuais baianos passaram a convocar o povo a se rebelar contra o governo colonial. As reivindicações dos revolucionários eram debatidas em reuniões e divulgadas em panfletos e cartazes, espalhados pela cidade. Grande parcela da população de diversas condições sociais e econômicas aderiu ao movimento. Né? Quais eram as reivindicações deles? Proclamação da República Baiense, fim da escravidão, redução dos preços dos alimentos, aumento do salário dos soldados, o direito ao livre comércio com outros países da Europa, porque era só com a Inglaterra. Né? Então, com isso, a Conjuração Baiana, assim como a mineira, não se concretizou, não houve, não chegou ao fim, porque eles foram dominados. Tá? Foi também delatada por membros da elite, né? A elite sempre vai ficar do lado do poder. Bem, participaram desse movimento, né, várias pessoas, como eu já falei, e várias também foram punidas. 59 foram presos, dos quais 34 sofreram pena de morte, açoite ou degredo. Degredo é para outro lugar. Os líderes do movimento, os alfaiates Manuel Faustino, João de Deus e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga foram enforcados e esquartejados. Esperava o que deles? Né? Em novembro de 1799. Desta forma, eles foram usados como exemplo pelo governo para que se opusesse à ordem colonial, como meio de conter possíveis levantes de pessoas escravizadas. Então, eles estavam preocupados, né, com esses levantes, com esses movimentos, porque isso estava enfraquecendo o poder da coroa portuguesa no Brasil. Okay? Aí a corte foi transferida, né, logo em seguida, né, em 1805, houve um movimento lá na Europa, Napoleão começou a se fortalecer e a dominar os outros reinos, e aí ele decretou um bloqueio continental. Nesse bloqueio continental, os portugueses, né, e outros povos ficaram proibidos de negociar com a Inglaterra. Com isso, Dom João VI e a sua mãe, né, Maria I, vieram para o Brasil. E aí chegaram ao Brasil em 1808. E aí fizeram a abertura dos portos para os ingleses, né? Porque eles já estavam estabelecidos aqui e precisavam estruturar a corte, né? Que passou a ser, a princípio, a capital, Salvador, e depois se transferiram para o Rio de Janeiro, né? Mudaram para o Rio de Janeiro. E aí, Dom João VI, ao chegar aqui como príncipe regente, né, porque a mãe era a rainha, mas ela não estava bem de saúde, né, a cabeça dela, né, ela não tomava atitudes, não tomava decisões concretas, então teve que haver uma intervenção e o príncipe, né, que era o Dom João VI, ele ficou como príncipe regente. E aí ele tomou várias medidas aqui para melhorar aqui a corte, né, melhorar a capital aqui. A imprensa régia foi construída, o Real Horto, onde é hoje o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, criou um banco, fez uma biblioteca, né, e trouxe uma missão artística francesa para
pintar, né, quadros aqui para poder manifestar a cultura francesa, a cultura europeia no Brasil. Tá? E aí, ele, depois de toda essa estrutura que ele criou, né, ele trabalhou um processo de emancipação do Brasil, né, que ele vai tentar estabelecer essa emancipação no Brasil, através de Dom Pedro I. Ele tem que voltar para Portugal, né? Ele volta a Portugal depois que Napoleão perde a guerra lá em Portugal, na Europa. Ele volta, assume o trono, né? E deixa o seu filho, Pedro I, aqui no Brasil, né? Como imperador do Brasil. Bem, Pedro I ele vai trabalhar um processo que é um processo de independência do Brasil. Né? Os portugueses não queriam isso, a corte portuguesa não queria. Mas o príncipe, pressionado, ele vai se envolvendo com setores que eram favoráveis à independência do Brasil e colocá-lo como imperador do Brasil. Né? Nesse momento, nós vamos ter alguns movimentos, né? Como a Revolução Pernambucana, no início do século XIX, que também fortaleceu essa ideia de liberdade. A Revolução Liberal, e aí, em seguida, Dom Pedro resolve ficar. Porque existia uma pressão da corte portuguesa para que Dom Pedro voltasse, né, com a família real para Portugal e o Brasil continuasse colônia de Portugal. Ele define e diz que fica, e no dia 7 de setembro de 1822, ele declara a independência do Brasil. Então ele dá aquele famoso grito, independência ou morte, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Com isso, o Brasil se torna independente, e um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Ok? Bem, depois nós vamos ver mais à frente o governo de Dom Pedro II, o que acontece com Dom Pedro I e de que forma Dom Pedro II assume, qual era a idade dele, como foi o governo dele, ok? Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus, cuidem-se, tudo vai passar, ok?